Graça e paz, igreja. Amém? Todo mundo bem? Glória a Deus, porque nós estamos reunidos aqui para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Crianças de 0 a 11 anos podem ir para a salinha. Queridos, desde que nós começamos e que o tema Amar e Servir foi colocado, o ano passado, e esse ano nós retomamos esse tema, tem algo que está no meu coração, e eu estava pensando sobre isso, e Deus tem ministrado ao meu coração sobre isso. Compartilhei parte dessa palavra no último culto de mulheres que nós tivemos. Mas quem esteve aqui ouviu, mas hoje eu quero trazer algo mais, um pouco além daquilo que nós conversamos no culto de mulheres. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 23. 1 Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler essa história, você já conhece essa história, nós vamos deixá-la guardada um pouquinho, e depois nós retomamos a história. 1 Samuel, capítulo 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com um éfode na mão. Éfode é a estola sacerdotal. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul, e disse o Senhor: entregarão. Guarda essa história aí por um tempo, depois nós vamos voltar nela. Eu quero que nós falemos um pouco, que a gente pense um pouco no que é o nosso tema desse ano, que foi o do ano passado, como eu já havia mencionado. Amar e servir. E embaixo está assim: amar a Deus e servir pessoas. O que é amar a Deus? Você já viu uma frase que diz assim: quem ama, cuida? Eu amo meu marido. E eu tento cuidar dele. Tem uma coisa que ele gosta muito, que é tomar um café de manhã. Mesmo quando eu não tenho que levantar cedo para fazer qualquer outra coisa, eu levanto cedo para fazer o café para ele, porque eu sei que ele gosta. E não me custa cuidar dele. Por que eu faço isso? Porque eu amo. Então, amar significa cuidar. Amar significa ter estima. Amar significa ter zelo. Isso é amar. Mas como a gente pensa isso, amar a Deus? Como é que eu vou zelar de Deus? Como é que eu vou cuidar de Deus? E aí, a gente pode fazer um raciocínio lógico. Deus nos ama, sim ou não? Qual foi a prova viva do amor dele para conosco?
O que Ele fez por nós? Dentre muitas coisas, uma coisa que mudou a nossa vida, não foi Jesus? Então, a prova viva do amor de Deus para conosco foi a vinda do Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. A gente sabe dessa verdade. Agora, Jesus morreu por causa de quem? Põe a mão assim no seu peito, por minha causa. Foi por sua causa, foi por minha causa, foi por nós que Jesus morreu. E nós somos seres humanos, sim? Então, Deus amou, mandou Jesus, e Jesus veio por nossa causa. Então, como é que eu zelo de Deus? Vamos colocar isso entre aspas, só para a gente entender. Porque eu não tenho como fazer nada pelo Senhor. Porque Ele já tem tudo, Ele é soberano. Eu demonstro o meu amor ao Senhor, o quanto Ele é importante na minha vida, quando eu cuido de pessoas. Quando eu sirvo às pessoas que Jesus veio e morreu por elas. Então, amar a Deus está diretamente ligado ao fato de nós servirmos às pessoas. Serviço é uma palavra que vem da mesma origem de servo. E nós vamos aí na contramão do mundo. Lá no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31, nós conhecemos muito bem esse versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Jesus falou isso. Então, o meu amor é demonstrado ao Senhor quando eu amo e cuido de pessoas. Quando eu amo e sirvo a pessoas. Nós precisamos ter esse entendimento. Na linha do mundo, servo é alguém... Antigamente, servo era uma pessoa completamente sem valor. A palavra servo era aliada à palavra escravo. Você não era. O que você fazia era o que aparecia. Quem você era, o que você era, não interessava. Interessava, sim, o seu serviço. Essa era, na época de Jesus, era assim. E Jesus nos ensinou que quem quer ser o maior deve ser aquele que serve. É isso que a palavra nos fala. Então, amar e servir é algo que nós precisamos ter isso na nossa veia, no nosso sangue, correndo em nós. Nós precisamos nos atentar às necessidades das pessoas. As necessidades daqueles que estão ao redor de você. O maior exemplo disso foi Jesus. Nós não precisamos ir longe. Tudo o que Ele fez, tudo que Ele deixou no céu e o que Ele veio aqui na terra e fez por nós, no tempo em que Ele esteve aqui, Ele esteve todo o tempo servindo pessoas, cuidando de pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, transformando a vida de pessoas, se manifestando no meio das pessoas. Entenda isso. Servir as pessoas faz parte do amar a Deus. Faz parte de externar esse amor de uma forma prática. E quando a gente começa a pensar nisso, o que seria essa manifestação de serviço? O que é servir? Perguntei isso para algumas pessoas para eu escrever. O que é servir? Alguém me disse assim: é me dedicar a alguma coisa. Outra pessoa me disse: é entregar o meu tempo. E o que é servir para você? Pense em um conceito aí, não precisa falar. Mas qual que é o seu conceito de servir? Eu vou mudar a pergunta. Como você tem servido as pessoas? Nós podemos fazê-lo no ambiente aqui, na nossa comunidade de fé. Nós podemos fazer isso no nosso trabalho. Nós podemos fazer isso na nossa família, com os nossos familiares. Nós podemos manifestar esse serviço de várias maneiras diferentes. Mas nós precisamos entender que quando eu faço isso, repito,
eu estou demonstrando o meu amor ao Senhor. Eu faço porque eu amo ao Senhor. E o que é para mim, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, sobre o que é servir. Servir é fazer o que precisa ser feito. Quando eu entendo que eu sou serva e que o meu serviço vai agradar ao Senhor, eu não vou escolher o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito perto de você? Na sua casa, com seus familiares, lá no seu trabalho. O que precisa ser feito? Seja você o servo que vai fazer. Sabe por quê? Porque quando eu me disponho a fazer o que precisa ser feito, eu vou mostrar quem é o Deus a quem eu sirvo. As pessoas vão ver em mim o Senhor. Quando eu me ponho no lugar de servo. Eu não sei qual é a sua função. Talvez você seja um chefe de departamento. Talvez você seja o dono da empresa. Ou talvez você seja apenas um dos milhares de empregados. Não interessa a sua posição. No reino de Deus, servir significa fazer o que precisa ser feito. De maneira honesta, de maneira fiel, demonstrando o amor, ministrando esse amor através do seu serviço. Agora, nós tem um tempo certo de servir? Será que eu posso parar de servir por um tempo ou não, porque eu estou com um problema? Não. A Bíblia não nos dá esse direito. Não, eu estou com um problema demais, eu estou cansado, eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Vamos para a Bíblia? Você vai lembrar, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra desse texto lá de Atos 1:8? Logo após eles receberem, eles tiveram uma vida de comunhão. Pouquíssimo tempo depois veio a perseguição. O que aconteceu com aqueles cristãos? O que eles fizeram por conta da perseguição? Fugiram? Se eles não saíssem dali, eles seriam mortos. Alguns foram mortos. Mas enquanto eles fugiam e achavam um lugar seguro, o que eles faziam? Pregavam o Evangelho. A situação era favorável? Não era. Era uma situação de perseguição. Mas eles saíram dali, revestidos do Espírito Santo. Eu imagino que quando eles ouviram isso e recebereis poder, eles imaginaram, nossa, agora a nossa vida vai ficar muito boa. Nós vamos receber o Espírito Santo, as coisas vão dar certo. E no início foi. Eles começaram a compartilhar, vendiam as coisas que tinham e dividiam entre eles. Mas pouquíssimo tempo depois a coisa virou. E eles tiveram que sair daquele lugar para viver em segurança, para tentar sobreviver. E enquanto eles saíam, o Evangelho era pregado. E por causa da perseguição, muitas pessoas foram alcançadas. Queridos, nós temos ouvido um Evangelho que fala assim: o homem é o centro e tudo o que Deus faz é para que o homem viva bem, para que tudo vá bem. Quem aqui está com tudo certinho? Quem aqui não tem nenhum problema? Nenhum tipo de dificuldade? Tem alguém assim? Não tem. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Tem gente que não levantou. Se você não tem, eu quero saber o que você está fazendo. Porque eu também estou querendo sair de alguns. Mas a vida, ela é assim, sim ou não? Ela vem com problemas. Às vezes, eles chegam assim, de pouquinho, num carro pequeno. Às vezes, eles chegam de carretas, de bitrem. Termina um, começa o outro, termina o outro, começa o outro. E aí é um atrás do outro. Você fala, Jesus amado, vai parar mais não? Eu costumo dizer que tem gente que, quando o pão cai, sempre cai com a manteiga para baixo. O pãozinho dele
Sempre cai com a manteiga para baixo. É problema em cima de problema. Gente, isso faz parte da vida, é só a nossa vida acontecendo. Nós vamos ter momentos, mas eles vão passar. Quando esse problema passar, outro problema virá, porque é assim que é a vida. É assim que é o caminhar nosso aqui na Terra. Então, esse evangelho de que, pelo fato de você conhecer Jesus e de você servi-lo, tudo vai dar certo, não é assim. A Bíblia não mostra nenhum caso de que tudo deu certo. Nenhum. Vamos falar de Paulo? O relato de Paulo. Paulo, por exemplo, foi para a Galácia, foi pregar lá em Galácia. Por quê? Porque ele estava numa viagem missionária e ele adoeceu. E teve que parar a viagem dele. E foi quando ele falou ao povo da Galácia do Evangelho. E o versículo nos diz assim, em Gálatas 4 fala assim: e vós sabeis, Paulo falando, que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne. Paulo e Silas na prisão, a Bíblia nos fala que eles estavam presos, amarrados, depois de sofrerem muitos açoites, aquilo machucava, doía, e ali eles estavam cantando e adorando ao Senhor. E, por causa disso, o carcereiro se converteu. O que significa, gente? É com doença, é com luta, é com falta de dinheiro, é com muito dinheiro. Do jeito que nós estivermos, nós precisamos entender que nós fomos chamados ao serviço, a servir a Deus. Isso significa que você não vai ter dia de paz? Não, não significa isso. Significa que, mesmo em dias de luta, você pode servir ao Senhor. Não só pode, você deve servir ao Senhor. Por quê? Porque nós somos tão custosos, mas tão custosos, que se a vida fosse muito boa, muito simples, a gente esquecia quem era Deus. Infelizmente, nós somos assim. O povo, quando saiu do Egito, 400 anos de escravidão, caminhando no deserto, 40 anos, todo dia, de dia tinha uma nuvem que cobria o sol, de noite tinha uma chama de fogo que clareava, comida todo dia de manhã. Tudo que eles precisavam estava ali. Aí a gente lê aquele texto e fala assim: nossa, mas esse povo reclama, né? Está tudo certo e eles estão reclamando. Passa um pedacinho, bem goiano, né? Passa um pedacinho, você abre a geladeira, vai procurar alguma coisa e não tem. Ah, mas eu queria tanto aquilo. Que diferença nós temos daquele povo, gente? Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós não temos tudo o que nós queremos. Porque muitas vezes a gente pede mal. A própria palavra nos ensina isso. Mas nós temos o que nós precisamos. O Senhor tem estado com você em todo o tempo, sim ou não? Você deita, você levanta. Eu tenho visto tantos relatos de tantos problemas de saúde, cada um mais estranho que o outro, que eu vivo falando agora ultimamente: viver é um milagre. Você estar vivo é um milagre. Então, aprenda a viver amando e servindo. Amando a Deus e servindo a Deus através do serviço às pessoas. Agora, é só servir? Será que nós vamos ter só problema? Ontem a gente estava numa reunião e a irmã onde a gente foi, ela está com um problema muito sério, cuidando da mãe que está muito doente, numa situação muito difícil de cortar o coração. Mas eu vi aquela situação e eu lembrei que eu passei por isso há 3 anos. Eu vivi com a minha mãe uma situação muito difícil. O Senhor já levou, ela já está com o Pai. Mas foi uma situação terrivelmente dolorosa. Mas eu pude falar com a pessoa de algo que eu vivi. Não era de algo que eu ouvi falar. Então é diferente quando você passa por um problema e vai aconselhar alguém. Porque você não está falando do que a Bíblia fala apenas. Você está falando daquilo que a Bíblia falou aplicado ao seu coração.
E é isso que Jesus quer de nós, que nós aprendamos a pegar os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, e que nós possamos transformar tudo isso de maneira que as pessoas sejam abençoadas. De maneira que você possa testificar do quanto Deus fez na sua vida naquela etapa. Então nós precisamos servir ao Senhor com esse coração, entendendo que a nossa vida tem processos. Alguns são muito bons, outros são muito dolorosos, mas em cada um deles o Senhor está conosco. Você pode dizer amém? Em cada um deles, você não está sozinho. O mesmo Paulo falou o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Qual que é a etapa da sua vida? Qual que é o problema da vez agora? Como é que está aí? Deixa eu te falar, você não está sozinho não. O Deus de toda consolação está com você. Ele é o seu sustento, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Deus é um Deus assim, que Ele não me abençoa só por me abençoar, não. Ele tem sempre segundas intenções. Ele me abençoa para que eu possa me tornar bênção na vida de uma outra pessoa que está do meu lado, que essa pessoa se torne bênção numa vida de uma outra pessoa, e isso vai formando uma reação em cadeia, e vai alcançando muitos. Portanto, tire os olhos dos seus problemas. Olhe para o Senhor de toda a consolação. Olhe para o Senhor que te consola em meio às tribulações, conforme Paulo estava dizendo. E com a consolação que de nós mesmos somos consolados por Deus. Eu pude conversar com aquela irmã e falar com ela, porque eu sei o que ela estava passando. Eu vivi isso. E eu sei que dói. Mas nenhuma tempestade dura para sempre. E eu não estava sozinha. Muitas vezes, eu estava pensando nisso hoje, eu chegava na janela do meu quarto e olhava ali, e de lá dava para eu ver onde a minha mãe morava, assim, o local, né? Não a casa, o local. E eu falava assim: Senhor, deixa eu falar um negócio com o Senhor. Eu não estou achando agora a sua vontade boa, eu não estou achando a sua vontade perfeita, e ela não está sendo de forma alguma agradável. Falei isso algumas vezes para o Senhor. Mas eu falava: Senhor, eu confio na tua soberania. Eu não sei porquê, não sei até hoje. E provavelmente não vou saber. Mas Ele não tem que me falar. Porque Ele é soberano. Porque Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele age como Ele quer. Mas em todo o tempo, queridos, eu sentia a presença do Senhor comigo. Chorando, às vezes com raiva daquela situação toda, assim, de ver tudo aquilo, porque nós somos assim. Mas em todo o tempo eu tive o Senhor do meu lado. E eu sei que a minha mãe também teve, e eu sei que a minha família viveu tudo isso. Então, depois disso nós já tivemos outros problemas. E é um após o outro, e uma vez após a outra, a gente pode perceber a presença do Senhor conosco. Porque essa é a promessa da palavra. O Deus de toda consolação. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que Ele também livrará. Paulo falou isso. Quero voltar lá na historinha que nós lemos no início. Na historinha não, na grande história. Davi já estava fugindo há algum tempo. Vamos tentar contextualizar. Davi estava ali fugindo há algum tempo. E o lugar onde ele estava próximo tinha uma cidade chamada Keila. E essa cidade foi atacada. O que Davi tinha com esse povo? Nada. Ele estava ali com um exército, com 600 homens, todos eles considerados marginais pela sociedade da época. Mas Deus falou para Davi: Davi, vai lá
e livra o povo. Vai lá e vai nessa guerra. O que Davi podia ter falado? Vou não, Senhor. O que eu tenho a ver com esse povo? Eu estou aqui fugindo de Saul e eu ainda vou ter que levar. E lá, ele falou com os soldados dele. Davi era esperto, né? Ele já tinha aprendido a ouvir a voz de Deus. Ele foi lá e falou com o exército dele. Falou, olha, nós precisamos ir lá em Keila. O texto não fala, mas eu imagino que aqueles homens questionaram Davi de todo jeito. Sabe por quê? Porque ele saiu dali e foi perguntar para o Senhor se era realmente para ele ir lá. Então, alguma coisa aconteceu no meio daquela conversa. E Deus disse que era para ele ir. E ele foi, juntamente com o exército dele, com os soldados dele, e ele libertou Keila. Vamos fechar esse parênteses. Servir nem sempre é fácil. Por quê? Porque a gente precisa olhar para dentro de nós e ver quais são os sentimentos que estão dentro de nós. O mesmo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Fala comigo, firmes e constantes. Algumas traduções falam firmes e inabaláveis. Sempre abundantes na obra do Senhor. Fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Se Paulo está falando para nós que nós precisamos ser firmes e constantes, é porque alguma coisa vai tentar fazer a gente balançar. E eu preciso saber que eu preciso estar firmes. Por quê? Porque o nosso coração é traiçoeiro, gente. Nosso coração é traiçoeiro. Como? Com sentimentos. Às vezes, nós ficamos desanimados. Quem aqui nunca passou pelo desânimo? Você faz e parece que o negócio não sai do lugar. Aí você fala, não estou querendo mexer mais com esse negócio não, estou cansado. Cansei dessa situação. É um sentimento que vem quando a gente está servindo. Às vezes, nós precisamos lidar com a ingratidão. Quem aqui nunca teve esse sentimento? Poxa vida, eu ajudei tanto aquela pessoa e parece que eu nem estou aqui, parece que eu nem existo. E às vezes a gente tem esse sentimento em relação às pessoas e a gente tem esse mesmo sentimento em relação a Deus. Fala, Deus, eu estou aqui te servindo tem tanto tempo, fazendo tudo que eu posso para o Senhor, indo para a igreja, voltando da igreja, cuidando de um, cuidando de outro. E olha aqui, Deus, a minha situação. Olha a minha casa. Eu estou doente, eu estou isso, eu estou aquilo. Deus, como assim? O Senhor não está me vendo aqui, não? Nós lidamos com esses sentimentos. Às vezes, nós lidamos com o sentimento de falta de reconhecimento. O ser humano gosta de ser reconhecido. Nós somos assim. É um afago à alma. A falta do reconhecimento. Você trabalhou tanto e aquela pessoa não foi capaz nem de te falar obrigado. Ela só saiu dali. Você fez tudo que você podia. Você fez uma oferta grande na igreja. Você contou e você fez. E o pastor não falou nem obrigado para você. Você passou o dia inteiro trabalhando na igreja. E nós crentes somos cheios desses melindres. Cheios mesmo. A gente tem que ir pisando em ovos para magoar menos um pouco. Porque você quer reconhecimento. Por isso que Paulo fala para a gente, sede firmes. Saibam a quem vocês estão servindo. Sejam constantes. Sejam inabaláveis. Não deixa sentimentos como esse minarem a vossa fé. Sede sempre abundantes na obra do Senhor. Quando fala de abundância, o que você imagina? Assim, algo grande ou pequeno? Então, nós temos que fazer muitas coisas na obra do Senhor, porque a palavra nos manda sede abundantes na obra do Senhor. Façam. Terminou aqui, começa ali. Terminou ali, vai mais um pouco e vai fazendo, e vai fazendo. Por quê? Porque sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Vamos voltar lá na história de Davi. Davi foi lá e libertou Keila. E aí, ele ouviu falar que Saul estava vindo para matá-lo. O que Davi estava esperando? O que você esperaria numa situação dessa? Seja muito sincero. Pensa aí. Eu fiz tudo o que eu podia. Os meus homens correram risco, eu corri risco. E nós entramos nessa guerra. Essa guerra nem nossa era. Nós libertamos esse povo. O que você espera de alguém assim? Alguém que se ajudou muito? Seja sincero. Você espera que eles te protejam, sim ou não? Se você estivesse lá no lugar de Davi. Aí Davi falou: Senhor, é verdade que Saul está vindo atrás de mim? É verdade, Davi. O Senhor respondeu: Senhor, e é verdade que o povo de Keila vai me entregar? Deus olha para ele: eles vão te entregar. O que Davi fez? Começou a argumentar com Deus? Porque ele conversava com Deus e Deus respondia. Ele: oh, Senhor, mas eu fui lá, o Senhor mandou e eu fui. E aquele povo está liberto. Os filisteus não estão mais lá. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação? Não, Davi pegou os homens dele e fugiu. E foi embora. Por quê? Porque o relacionamento de Deus com Davi, ele sabia que ele havia libertado o povo. Mas ele não estava esperando a gratidão do povo. Porque ele fez não pelo povo, mas ele fez porque Deus mandou. Você entende isso? Sabe quando aquela pessoa foi ingrata com você? Quando não houve reconhecimento? Lembre-se, você não fez por ele ou por ela, ou por aquele. Você está fazendo tudo para o Senhor. Sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Sabe aquela música que fala assim: Deus não fica devendo nada para ninguém? Deus não está devendo nada para você. Tudo que você fez, cada oração, cada jejum, cada trabalho que você ofertou ao Senhor, está lá registrado. A recompensa virá. Talvez você já esteja até colhendo essa recompensa. Ela virá aqui na terra também. Mas ela virá de uma forma muito maior. Só que a gente é muito pequeno, muito limitado. A gente imagina a vida apenas aqui na terra, mas há muito mais do que isso aqui. Paulo diz: se a minha vida se limitasse a isso aqui. Mas é muito mais que isso aqui. É muito além do que isso aqui. Então nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Você precisa olhar para si e ver se você está deixando de servir porque um dia alguém não reconheceu o trabalho que você fez. Se você está deixando de servir porque tem alguma circunstância na sua vida que está dando uma balançada aí. Sede firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Vamos olhar para essa história que Davi viveu, para essa realidade que Davi viveu e fazer aquilo que o Senhor está mandando. Não para que as pessoas te vejam, não para que você seja conhecido, mas para que o Senhor seja conhecido através da sua vida. A recompensa virá. A recompensa virá. A provisão virá. A força virá. Eu estava conversando com alguém e eu costumo falar isso, que está no meio de um problemão também. E se tem problema, é nesse tempo, né? Todo dia, toda semana chega um problema diferente, alguém falando de uma situação diferente, situações difíceis, sim. Mas o que eu tenho dito e que eu tenho declarado é que, em meio aos problemas, todo dia de manhã tem maná para nós. Sabe o que é o maná? É a palavra de sabedoria que você precisa. É o discernimento de espírito que você precisa para aquela situação. Aprenda a acessar esse lugar. Aprenda a desfrutar desse maná.
É a porção. Como é que era o maná, queridos? Era uma porção diária. Era para aquele dia. Então, a porção de hoje que você já recebeu é para hoje. Amanhã tem outra. E você vai conseguir passar. Depois de amanhã tem outra. E o Senhor não vai te deixar. O Senhor não vai te deixar. Apenas siga fazendo o que precisa ser feito. Com dor ou sem dor. Com provisão ou sem provisão. De acordo com a sua realidade, apenas faça, lembrando que você está fazendo para Ele. Lembrando que tudo é dele e tudo é para Ele. E eu quero encerrar lendo, e você só vai ouvir, Mateus 25, de 31 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Pois por herança, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Tenha isso arraigado aqui dentro. Você está fazendo para Ele. Quando você serve a um desses pequeninos, que você não sabe nem quem é, você está fazendo isso ao Senhor. Ah, como eu anseio pelo dia em que nós vamos chegar lá na porta do céu e nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Isso não mexe com você? O dia em que você vai ouvir isso dele? Vinde benditos de meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. É para esse dia, queridos, que nós estamos aprendendo a amar a Deus e a servir pessoas. Porque nós estamos fazendo aos pequeninos que Jesus tanto amou. Fique de pé. Vinde benditos de meu Pai. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida hoje. Eu não sei qual é a sua luta agora. Mas eu sei de uma coisa: ela vai passar. E eu sei também que vai chegar outra. E a outra também vai passar. Até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor. E é por esse dia que nós precisamos almejar. Sede, pois, firmes, constantes, inabaláveis, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor. Fale não para todo o resto, mas não fale não para o Senhor. Faça o que precisa ser feito. Olha para o seu irmão e fala: faça o que precisa ser feito. Sirva onde precisar, fazendo o que for necessário, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Você crê nisso? Feche os seus olhos. Fala isso para o Senhor. Fala isso para o Senhor. Ore. Apresente a situação que está aí te angustiando, atribulando seu coração, que te fez dar uma desanimada.
Coloque isso para o Senhor agora. Oh Deus. O Senhor tem aqui uma igreja, um povo que te ama, Pai. Nós queremos muito, Deus, muito, muito, muito aprender a te servir. Deus, nós não estamos à procura de recompensa. Nós não estamos à procura de reconhecimento. E nós te seremos imensamente gratos quando eles vierem, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é leal, porque o Senhor é verdadeiro. E a tua palavra nos diz que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E nós cremos nisso, Pai. Mas nós não estamos aqui por causa disso, Pai. Nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós queremos aprender a te amar mais e mais e mais, e a te servir, ó Deus. Sermos inteiramente seus, Pai. Fala com cada um aqui, onde o Senhor quer que eles estejam servindo, fazendo o que precisa ser feito, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que pessoas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas, para que haja manifestação da tua presença, Pai. É por causa disso que nós vivemos, Pai. Nos ensina a olhar para o Senhor e a colocar toda a nossa expectativa no Senhor, Pai. Trabalhe em cada coração e que nós possamos viver um ano, Deus querido, um ano na tua presença, amando ao Senhor sobre todas as coisas, Deus, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Que assim como Davi simplesmente obedeceu a sua voz, nós possamos ouvir, entender e obedecer à direção que o Senhor te está trazendo, Pai. Dá-nos esse coração de servos, um coração que não busca reconhecimento, um coração que não busca o seu próprio bem, mas que busca, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem para nós, para esse tempo. Oh Senhor, essa é a igreja que o Senhor espera, essa é a igreja que nós precisamos ser nesse tempo, Pai querido. E se nós estamos na terra nesse tempo, é porque o Senhor está conosco, nos sustentando e vai nos conduzir, Deus. Nós cremos nisso, nós cremos no que nos diz a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.